Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Estou acompanhado por dois amigos do programa, Larry Johnson, ex-analista da CIA, agora comentarista e analista geopolítico, e Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU e oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, autor e analista geopolítico. Senhores, muito obrigado por se juntarem a mim hoje. É, bom estar aqui. Desculpe, não recebi o memorando sobre o uniforme. Caso contrário, eu teria vindo vestido de forma apropriada. Nós estamos com nossas roupas azuis e você está com sua camisa havaiana característica. Então, está tudo certo. Mas o que não está indo bem, John? Vamos direto ao ponto. Apertem o botão de curtir, pessoal, enquanto entram. O que não está indo bem é esse fiasco do cessar-fogo. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã disse que eles adiaram uma retaliação com mísseis e drones contra Israel, já que Israel vem bombardeando o Líbano, matando mais de 200 pessoas nas últimas 24 horas, com milhares de feridos. O Irã afirmou que o Paquistão garantiu que mediadores paquistaneses conversariam com Trump e fariam com que Trump, essencialmente, contivesse Israel. Agora, há relatos, espera este o relatório aqui? Sim, que Trump ligou para Netanyahu, pedindo que ele reduzisse os ataques de Israel no Líbano para proteger as negociações, segundo a NBC. Embora o governo Trump e Israel tenham dito que o Líbano não está incluído no cessar-fogo, Israel concordou em ser um parceiro cooperativo. Ainda assim, outros relatos dizem, Scott e Larry, que Israel vai conduzir negociações com o governo libanês sob fogo. Agora, Scott, quero começar com você. Você sabe que o Irã manteve um controle muito rigoroso sobre o Estreito de Hormuz. Alguns relatos afirmam que eles o mantiveram fechado, ou o fecharam ainda mais, por causa desses ataques, porque o Líbano é uma parte fundamental do cessar-fogo. Dito isso, há relatos de que apenas uma embarcação passou por lá nas últimas 24 horas. Passamos por isso e esse cessar-fogo está realmente por um fio. Então, que tal começarmos com você, Scott? O que está acontecendo aqui e como devemos enxergar a situação atual em relação ao cessar-fogo e à guerra? Antes de tudo, não há cessar-fogo. Então vamos parar de falar sobre um cessar-fogo. Ele não existe. Há indícios de um possível cessar-fogo, mas isso sempre seria uma confusão. Sabíamos disso desde o primeiro dia, quando Israel bombardeou Beirute e quando os Emirados Árabes Unidos bombardearam Israel, atingindo a infraestrutura petrolífera iraniana. Este é um conflito com muitas partes em movimento. Também temos 31 distritos militares autônomos no Irã, alguns dos quais podem não estar se comunicando de forma eficaz com o governo iraniano. E como são autônomos, se não receberam a ordem para cessar e desistir, podem continuar operando. Portanto, isso sempre seria uma confusão. É também uma confusão política. Sabe, há muitas cordas bambas politicamente sensíveis que precisam ser equilibradas aqui, pelos Estados Unidos, pelo presidente Trump e pelo Irã. O que temos é um acordo em princípio. Os 10 pontos principais do Irã estão sobre a mesa e os 15 pontos principais dos Estados Unidos também estão sobre a mesa. As partes devem se reunir e iniciar um processo de 2 semanas para conciliar esses pontos. Então a ideia de que tudo foi acordado de antemão é absurda. Nada foi acordado de antemão, exceto que há necessidade de conversar sobre isso. É trágico o que está acontecendo em Beirute. Absolutamente trágico, mas é Israel. O que você esperava? Há um jogo sendo jogado aqui e um roteiro sendo seguido. Sabe, o fato é que os Estados Unidos realmente concordaram que o Líbano faria parte do cessar-fogo. Isso foi declarado desde o início, porque quando aceitaram os pontos iranianos como um passo preliminar para discussões futuras, os pontos iranianos diziam que o Líbano seria incluído. Os pontos americanos não diziam isso, mas isso não exclui automaticamente o ponto iraniano. E o presidente do Paquistão deixou claro que os Estados Unidos entendiam que o Líbano seria incluído. O problema é que os Estados Unidos estavam negociando sem se coordenar com Israel.
Então agora eles precisam voltar e se coordenar com Israel. Bibi ficou muito insatisfeito. Ele disse que poderia tolerar uma discussão com o Irã, mas que o Líbano é uma questão especial, o Hezbollah é um problema particular e que eles precisam, continuar fazendo o que estão fazendo. O que eles não podem fazer é permitir que o Líbano seja automaticamente incorporado ao Irã. Então o que Israel está fazendo é jogar um jogo em que agora pode, ser visto como vinculando qualquer cessar-fogo a uma negociação com o governo libanês, separada das conversas entre os Estados Unidos e o Irã. Tudo isso faz parte de um jogo que está sendo jogado. O que eu digo, e encerro com isso, é que tanto o Irã quanto os Estados Unidos chegaram ao nível máximo de suas respectivas escadas de escalada. Ir além, para qualquer um dos dois, é convidar um dano permanente para Donald Trump politicamente, o que significa que serão tomadas medidas que não poderão ser revertidas a tempo de ter um impacto positivo na eleição de novembro. Donald Trump só se importa com Donald Trump. Ele é o narcisista supremo. Precisamos parar de falar sobre segurança nacional americana ou objetivos de política externa. Tudo isso é sobre o legado de Donald Trump. E Trump está em pânico agora porque as coisas não estão parecendo muito boas para ele. Então, temos que deixar Donald Trump ser Donald Trump. O Irã está preocupado em ir tão longe a ponto de não importar se as sanções forem suspensas. Se dano suficiente for causado ao Irã, a promessa do governo iraniano de cuidar do povo iraniano não será cumprida. Neste momento, o Irã está à beira de cumprir uma promessa de 47 anos ao seu povo de que haverá tempos econômicos prósperos. E esse é o objetivo iraniano aqui. Há outras questões envolvidas. O tema nuclear é uma questão de orgulho, não de necessidade. Então o Irã vai negociar sobre isso. O Estreito de Hormuz é uma questão de sobrevivência. Então o Irã não vai abrir mão disso, mas pode negociar algum tipo de administração conjunta. Há bastante espaço para manobra aqui. Mas o que está claro, pelo menos do meu ponto de vista, é que nenhuma das partes pode se dar ao luxo de continuar esse conflito. É preciso haver uma resolução. Então haverá muitos jogos sendo jogados. E infelizmente esses jogos envolvem pessoas morrendo, quase 300 libaneses. Mas ainda não há um cessar-fogo, embora eu esteja muito otimista de que haverá um. E aí, Larry, o que você acha disso? Vejo isso como uma negociação entre duas pessoas sobre onde e o que comer. Uma das partes, vamos chamá-la de Estados Unidos, quer comer um pedaço de esterco de vaca coberto de vermes. A outra parte, o Irã, quer comer um bife. Então, como você acha que essa negociação vai acontecer? Onde está o meio termo? Não há meio termo. Esse é o ponto número 1. Os 10 pontos que o Irã apresentou não eram pontos negociáveis. São suas expectativas e exigências, o que deve ser atendido para que haja negociações. Portanto, eles não vão negociar sobre quanto do Estreito de Hormuz vão fechar. Na verdade, acho que o Ayatollah Mojtaba Khamenei acabou de dizer: "Ei, está sob nova administração. Acabem com isso. Será o Estreito do Irã, não de Hormuz." Então esse é o número 1. Número 2, as sanções precisam ser suspensas. Certo. Eles não vão dizer, sim, vamos assinar um acordo e prometer suspender as sanções, como fizeram no JCPOA. O Irã já passou por esse caminho. Eles assinaram aquele acordo em 2015, mesmo sem as garantias da Rússia e da China. E então, de repente, a Europa diz, bem, ainda não temos certeza. Você precisa passar por esse obstáculo, precisa fazer mais isso. Depois, Trump rasga o acordo. E apesar de tê-lo assinado, apesar de cumprir as inspeções e fazer o que foi exigido pelo acordo, eles não ganharam porcaria nenhuma. Então acho que agora eles entendem. Não, eles não vão prometer, jurar de dedinho duplo que vão fazer. Não, isso tem que acontecer antes que façam qualquer movimento em outra coisa.
Em primeiro lugar, vai ser interessante ver se o Irã permitirá que Witkoff e Jared Kushner entrem na sala amanhã, supondo que as negociações realmente avancem. Agora, precisamos analisar como isso evoluiu. Quando o acordo inicial foi anunciado, não tenho certeza se Trump o leu direito, mas como Scott disse, os Estados Unidos haviam concordado. Certo, o Líbano estava na mesa, Líbano, Iêmen e Iraque, esses três. Não era só o Líbano. A reação inicial em Israel e entre o grupo sionista, incluindo os sionistas cristãos como o Sr. Huckabee, o fanático cristão do Arkansas, e depois os Ben Shapiros e os Mark Levins, você sabia que a coisa estava feia quando Levin, que normalmente não consegue falar sem gritar, parecia precisar de um sedativo, de uns dardos para trazê-lo de volta a um nível de normalidade. Ele estava quase deprimido, falando em voz baixa. Isso me disse imediatamente: opa, lá vem a tempestade. Isso foi acertado na noite de terça-feira. E entre a noite de terça e a manhã de quarta, acho que Trump levou várias broncas e repreensões verbais. Então, de repente, ele estava como a Butterfly McQueen de E o Vento Levou. Eu não sei nada sobre dar à luz, senhorita Garland. Eu não sei nada sobre o Líbano. Não, nós não concordamos com isso. E rapaz, eles precisam se livrar disso, precisam abrir aquele estreito agora. Então ele estava revertendo tudo o que haviam combinado. Foi a intervenção, e é por isso que Israel disse, ótimo, essa é a nossa chance. Nós vamos tentar levar Beirute de volta à Idade da Pedra, o que eles fizeram na quarta-feira. E você sabe, o Irã reagiu, tipo, ok, eles não estão honrando esse acordo. Mas houve a intervenção do Paquistão e, acredito, também da China. E embora aquele documento ou tweet que ela mostrou parecesse uma conversa educada, não era. Acho que alguém da equipe de Trump ligou e ameaçou Israel, dizendo algo como, parem com isso agora. Então, desde o fim da quarta-feira, Navis Mustang Mrs. Bomber. Não há combates Gray entre o Hezbollah e ground between Hezbollah and Israel, and I think where that is headed. E eu acho que o rumo disso é que Israel, no fim das contas, vai ter que retirar suas forças em algumas semanas, provavelmente. Então as negociações que vão começar no sábado, as partes vão chegar na sexta, mas as conversas de fato serão no sábado. Veremos o quão sérios eles são. Será que vão ser presenciais? E com isso quero dizer, eles vão estar sentados na mesma sala, conversando entre si? Ou vão continuar com essa outra bobagem em que os paquistaneses entram e falam com os iranianos, depois descem o corredor até outra sala e falam com os americanos? Sabe, é o que chamam de diplomacia atrasada. E isso não vai levar a nada. Sim, você faz um grande esforço para fazer algo tão indireto assim. Scott, quero te chamar para comentar as várias posições que ambos os lados assumiram em meio a essas ações de má-fé por parte de Israel e dos Estados Unidos, desde que as negociações foram anunciadas ontem. Eis o que Donald Trump disse hoje, que os confrontos vão começar maiores, melhores e mais fortes do que qualquer um já viu antes, se um acordo real não for alcançado e cumprido. Havia muito mais na declaração, mas não vamos ler tudo aqui. E o Irã está dizendo, é claro, que essas negociações correm o risco de desmoronar se a questão do Líbano não for resolvida. Então, o que você acha da posição do Trump nesse caso? A postura do governo Trump sempre parece ser muito de bravata, falando sobre voltar e destruir tudo se o Irã não fizer o que os Estados Unidos mandam. O Irã não parece estar cedendo. E o Larry mencionou a China. Parte do que ouvi sobre o motivo de a China ter se envolvido é que, bem, o que aconteceria se os Estados Unidos realmente fizessem o que ameaçaram há apenas alguns dias? E então, o Irã fizesse o que disse que faria em retaliação, eliminar toda a energia do Golfo? Grande parte da energia mundial seria destruída, e isso prejudicaria a China. Isso prejudicaria toda a economia global. Mas quais são as suas reações a esses desdobramentos? Bem, antes de tudo, sabe, eu me recordo de Game of Thrones, primeira temporada.
Uh, you know, Eu adoro esse programa, aliás. Eu sei a que referência você está prestes a fazer. De qual parte da primeira temporada você está falando? well, when Joffrey is the new king, Quando Joffrey se torna o novo rei e está sendo repreendido por Tyrion no conselho, Joffrey diz: "Você não pode falar comigo desse jeito. Eu sou o rei." E então seu avô responde: "Qualquer homem que precise dizer que é o rei, não é o rei." É assim que eu vejo as postagens de Donald Trump. Se você precisa ficar ali dizendo: "Os tiros vão começar, nós vamos acabar com vocês", 40 dias depois de os tiros já terem começado, e você ainda não ter acabado com ninguém. É bravata vazia. Veja, os Estados Unidos já esgotaram totalmente seus chamados bons alvos. Não há mais bons alvos. O que resta agora é um crime de guerra. Um crime de guerra flagrante. Sabemos que o que está acontecendo agora é um crime de guerra. Uma guerra de agressão ilegal. Sabemos que crimes de guerra foram cometidos. O massacre dos americanos, 165 ou 170 meninas de escola em Minab, e outras atrocidades de igual horror. Então não estou tentando fingir que os Estados Unidos não têm cometido crimes de guerra. Tem sim. Mas pode-se argumentar que, em alguns desses casos, havia intenção militar, ou chamá-los de acidentes. Mas agora o conjunto ampliado de alvos de que Trump falava é 100% punição coletiva, 100% genocídio cultural. As próprias palavras dele o condenam. E foram basicamente essas palavras que o colocaram em apuros, porque acredito que o establishment reagiu. Acredito que os generais o alertaram de que não executariam essas ordens, que eram ordens ilegais. Eles não iam fazer isso. E Donald Trump talvez nunca tenha realmente pretendido cumpri-las. Tudo isso foi bravata antes de ele aceitar algo que já havia sido colocado sobre a mesa. É por isso que acredito nisso. Esses 10 pontos já haviam sido articulados pelo Irã muito antes de Donald Trump ameaçar apagar a civilização iraniana. Então não é como se os iranianos tivessem pensado: "Oh Deus, não, ele está ameaçando nos apagar. Aqui estão 10 pontos." Os iranianos já tinham esses 10 pontos divulgados. Zarif já havia publicado seu artigo na Foreign Affairs. Portanto, isso é Donald Trump impressionando a si mesmo, falando consigo mesmo. Mas não haverá mais tiros, porque não há mais nada para atirar. A guerra acabou. Nós perdemos. Ele só não consegue admitir. Não há mais nada que possamos fazer. Estamos sem quantidades significativas de munições guiadas de precisão de longo alcance. Então não podemos mais realizar ataques a longa distância, pelo menos não de forma realmente eficaz. Parte do pacote de ataque que estava se deslocando incluía B-52 armados com bombas gravitacionais, Mark 84 equipadas com componentes JM guiados por satélite. Eles recuaram quando ficou subitamente claro que os iranianos ainda tinham mísseis guiados por radar de longo alcance em operação. Foi isso que derrubou o F-15E. E não conseguimos mais suprimir essas defesas de forma eficaz, porque eles também têm todo um novo sistema que não havíamos previsto, guiado por sensores eletroópticos, por infravermelho ou por uma combinação dos dois. Nós não derrotamos a defesa aérea iraniana. Os iranianos nos enganaram. Nós não destruímos a marinha deles. Quem diabos você acha que colocou aquelas minas na água? A marinha iraniana. Ei, Pete, como isso está parecendo para você, cara? E posso te garantir uma coisa, as aeronaves iranianas estarão voando nos céus do Irã porque também não foram destruídas. Elas foram armazenadas. Os iranianos resistiram ao nosso ataque, aguentaram o melhor que tínhamos e agora entraram na fase 2, e nós não sabemos como lidar com isso. Tínhamos duas opções para salvar as aparências. A primeira opção era entrar em Natanz, não em Natanz, em Isfahan, e fazer a apreensão. Estou escrevendo algo sobre isso agora, não quero, me alongar demais, mas há mais nessa missão do que parece, nessa missão de resgate. É muito mais do que isso. Foi uma tentativa de ir atrás do urânio e falhou. Falhou completamente. Um desastre do tipo Deserto 1. E segundo, não podemos realizar uma operação anfíbia.
O USS Tripoli não conseguiu se aproximar da costa. É impossível. E os militares disseram: terminamos. Trump não tem opções, ele não consegue garantir a segurança do Estreito de Hormuz, e isso é o ponto crucial. O Irã tem os dedos no pescoço da economia global nesse momento. Eles podem apertar quando quiserem, e não há nada que Donald Trump possa fazer para mudar isso. Nenhuma quantidade de bravatas vai mudar isso. E é isso que realmente o prejudica. Ele não pode declarar vitória. Então ele não teve escolha a não ser continuar com as bravatas, e fazer parecer que trouxe os iranianos à mesa de negociações. Você viu Pete Hegseth? Temos dominância. Dominamos em todos os lugares. De novo, se você precisa dizer que tem dominância, é porque não tem dominância. Fica bastante óbvio. Então eu levo tudo o que esse presidente diz. Não há mais nada que os Estados Unidos possam fazer. Nós não temos capacidade militar. E trazemos a China para a conversa. Entendam isto. Acabamos de provar aos chineses que não conseguimos derrotá-los em Taiwan. Eu só quero que todos entendam isso. Acabamos de provar que não há mais dúvida. Não podemos fazer nada contra a China. O documento da Estratégia de Segurança Nacional, publicado em novembro do ano passado, dizia que os Estados Unidos dominariam os chineses, buscando uma superioridade militar convencional no Pacífico. Superioridade, isso significa que somos superiores. Não somos superiores a nada. Não conseguimos vencer os iranianos. Imagine o que faríamos contra os chineses em Taiwan. Nada. Não conseguimos garantir o controle do Mar do Sul da China. Então os chineses acabaram de provar que têm o controle absoluto sobre as rotas marítimas internacionais que passam por lá. Eles controlam tudo. Isso muda completamente o jogo. Os Estados Unidos precisam recuar e se reorganizar, e é isso que estamos fazendo. Veja o que estamos fazendo na Europa. Quero dizer, acho que estamos retirando 100 mil soldados. É o que Marco Rubio diz que provavelmente vamos fazer. Acho que a OTAN está morta porque estamos nos desengajando da Europa. Não conseguimos mais competir lá. É caro demais. Leva 6 meses para mobilizar uma brigada blindada pesada. Antes levávamos 10 dias para mobilizar 300 mil soldados com equipamentos pré-posicionados. Isso não existe mais. Os Estados Unidos são literalmente um tigre de papel. Nós parecemos bem, mas todas as nossas capacidades são legadas e não correspondem às realidades modernas. Vou deixar você com isto. O comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, Berger, disse em 2019 que não conseguimos cumprir nossa missão porque estamos presos a operações anfíbias ultrapassadas. Não podemos mais colocar todos os nossos fuzileiros em um punhado de navios anfíbios e avançar para projetar poder em terra, porque eles nos afundariam antes de chegarmos lá. Isso acabou de ser comprovado. O USS Tripoli está recuando da região, não avançando sobre ela. E é aí que estamos. É por isso que os Estados Unidos aceitarão um cessar-fogo. Será interessante ver como vamos lidar com isso, porque há muita política envolvida, mas não temos outras opções. Não haverá tiroteio, porque não há com o que atirar, nem em quem atirar. Larry, por favor, entre. Aqui também. Bem, enquanto estivermos lutando contra Granada, cara, somos durões. Lá em 1983, quando invadimos Granada, havia uma equipe dos SEALs, liderada por, acho que ele era comandante, talvez tenente-comandante, Rick Woolard. Rick era veterano do Vietnã, e ele e seus SEALs foram para garantir a segurança do governador de Granada. Eles o capturaram e estavam basicamente armados com fuzis de cano curto e pistolas. Pois bem, eles ficaram encurralados por algumas metralhadoras pesadas calibre 50 operadas por cubanos. Então, o que fizeram? Tiveram que esperar até que os fuzileiros desembarcassem e posicionassem seus tanques, e os tanques vieram rugindo pela estrada. Agora, por que estou contando uma história de uns 43 anos atrás? Bem, os fuzileiros não têm mais tanques.
So if the same situation was unfolding today, Então, se a mesma situação estivesse acontecendo hoje, Rick e seus amigos estariam ferrados, porque os fuzileiros navais não poderiam ir resgatá-los. Eles não têm mais tanques. E é exatamente disso que Scott estava falando. Temos um modelo militar do século XX. Ele se baseia na ideia de que temos esses porta-aviões que podem navegar levando todo esse poder aéreo a bordo. E claro, eles podem projetar força. Exceto que, se chegarem a menos de 800 quilômetros da costa, ficam vulneráveis a mísseis hipersônicos. No caso da China, eles precisam ficar a algo como 1.600 quilômetros de distância. Isso cria um problema para projetar poder aéreo, porque o raio de combate dos F-35 é de apenas cerca de 800 ou 1.000 quilômetros. Então, sabe, é só fazer as contas. Se você está a 1.100 quilômetros da costa e lança seus F-35, eles precisam ser reabastecidos em alguém. just do the math. If you're 700 miles offshore and you launch your F-35s, they're going to have to get refueled somewhere. And those air refuelers, E aqueles aviões de reabastecimento aéreo, eles são alvos bem fáceis de derrubar. Não são furtivos. Então temos esse problema. A forma tradicional de projetar poder naval não funciona mais. Isso ficou evidente no Mar Vermelho há cerca de 8 meses, quando tentamos estabelecer a liberdade de navegação. Pelo menos havia um objetivo militar muito específico, e a Marinha dos Estados Unidos fracassou. Eles foram expulsos do Mar Vermelho pelos Houthis, exceto que Donald Trump, no seu estilo clássico, proclamou que eles haviam capitulado. proclaimed it, they capitulated. So let's go, guys. They've won. E então, vamos lá, pessoal, nós vencemos, eles perderam, vamos lá, estamos recuando. E sabe, eu consigo imaginar os Houthis. Seria como um esquete do Monty Python, a liderança Houthi sentada em volta de uma mesa dizendo, capitular? Você capitulou? Eu nem sei soletrar capitular. Sabe, esse tipo de coisa. Então chegamos à era da vitória de faz de conta. Da mesma forma, com as forças terrestres, cara, temos esse exército, vamos invadir. Bem, ok, temos cerca de 452 mil no exército agora, e acho que são cerca de 140 mil na marinha. We got like 452,000 in the Army now, and I think it's like 140,000 within the Marines. That pales in E comparison. você sabe, isso empalidece em comparação. Tivemos mais ou menos esse número total de tropas em solo no Vietnã no auge, em 68, 69. Então não podemos formar um exército desse tamanho. Em 2003, quando íamos invadir o Iraque, tivemos 11 meses para reunir tropas no Kuwait e na Arábia Saudita. 165 mil, acredito que era esse o número. Certo, não conseguimos fazer isso hoje. Quero dizer, se tentássemos agora, eles seriam atingidos por mísseis e drones. Você sabe como o Scott lembra, naqueles tempos saindo para caçar Scuds? Bem, os Scuds, sabe, primeiro nunca os encontramos, mas eles não eram muito eficazes. Hoje não é assim. A combinação de mísseis e drones torna isso completamente ineficaz. Então, isso nos deixa com o poder aéreo. E o poder aéreo tem seus limites. Air power has its limits, Iran, they watch E veja, o Irã observou atentamente há 23 anos o que fizemos com o Iraque. E eles disseram, certo, não podemos manter essas coisas acima do solo para sempre. Não dá. Temos que ir para o subsolo. E assim, eles moveram uma quantidade enorme de seus ativos militares reais para o subsolo. E nós, não importa quantas bombas ou penetradores de bunker lancemos, não estamos atingindo isso. Então isso levanta a questão. Como você define vitória? Bem, certo, é preciso ter alguns objetivos. O Irã não escolheu isso, então teve um único objetivo, sobreviver, e forçar o outro lado a vir buscar uma negociação. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi o Irã correndo para o Paquistão implorar, por favor, ligue para os americanos, diga que sentimos muito, vamos nos submeter, e eles podem fazer o que quiserem conosco. Não. Foi o contrário. Foram os Estados Unidos que estavam implorando. Israel é orgulhoso e teimoso demais para implorar, mas precisa disso, porque o próprio chefe do Estado-Maior avisou o governo há 2 semanas. Estamos desmoronando. Não podemos continuar assim.
Então os Estados Unidos vão apresentar isso como uma grande vitória. Forçamos os iranianos a se render. E os iranianos talvez deixem que parte dessa narrativa continue sem contestar, só para parecerem um pouco benevolentes. Mas eles vão insistir que essa guerra contra o Líbano acabe agora. E se não acabar, bem, de volta às posições de combate. E isso deixa o mundo em uma situação difícil. E essa situação se chama Estreito de Hormuz, porque os iranianos basicamente têm o mundo nas mãos. É pior do que um estrangulamento. Sim, sim, Scott. Quer dizer, e Larry, sabe, quando vi o Irã dizer publicamente que o motivo pelo qual é necessário haver coordenação naval para qualquer embarcação que passe pelo Estreito de Hormuz é porque há minas colocadas lá, pensei, se a Marinha e o Exército do Irã não estiverem coordenando e escoltando, você pode simplesmente ir pelos ares. Então isso foi realmente interessante, especialmente neste momento. Mas pois é. Na verdade, deixe-me intervir. Peça para o Scott montar um plano de batalha para retomar o Estreito de Hormuz, porque quero que ele explique o quão incrivelmente difícil, se não impossível, isso é. Sim, Scott, por favor. Essa é uma ótima pergunta. Então, se eu for tomar o Estreito de Hormuz, antes de mais nada, você vai ter que passar pela Jordânia, porque não dá para desembarcar 300 mil ou 400 mil soldados americanos na Arábia Saudita, tão perto de Meca e Medina. Então, você vai ter que passar pela Jordânia, o que significa que agora vai precisar atravessar o Iraque, e isso vai ser contestado. Logo de início, teremos uma luta preliminar para garantir as linhas de comunicação através do Iraque. Será necessário montar vários centros logísticos ao longo do caminho. Então vai ser, bem, você sabe, vai ser um avanço contestado por forças de resistência e atacado por drones e mísseis enquanto você avança. Mas você vai ter que passar pela Jordânia e estabelecer bases até chegar a uma posição em que possa projetar controle de fogo sobre Karg e cerca de 20 quilômetros dentro do Irã. Depois será necessário iniciar uma campanha aérea que dure o tempo necessário para suprimir qualquer resistência significativa ali. Em seguida, será preciso desembarcar tropas e varrer a linha costeira. Quando planejamos fazer isso, porque já vínhamos planejando há algum tempo, íamos entrar por Chabahar, uma entrada forçada em Chabahar. Estávamos falando de 60 mil, 80 mil fuzileiros navais, seguidos por 120 mil a 200 mil soldados do exército. Esse era o plano operacional. Esse plano operacional foi modificado para a Operação Escudo do Deserto, Tempestade no Deserto. Mas é desse número de tropas que estamos falando. Então, logo de cara, agora temos que defender uma longa linha de comunicação. Seria preciso praticamente dobrar o número de tropas. Precisaríamos de defesa aérea que nem sequer possuímos. Não dá para fazer. Esse é o problema. Não dá para fazer. Não temos capacidade. Se realmente quisermos planejar isso, então eu diria que teríamos que mobilizar os Estados Unidos da América. Teríamos que colocar cerca de 2 milhões de homens e mulheres, principalmente homens, em uniforme, e basicamente fazer uma invasão e ocupação no estilo da Segunda Guerra Mundial. Durante o avanço, teríamos que ocupar o Iraque e depois avançar para o Kuwait e ocupar o Kuwait. E então teríamos que avançar para o Irã e seguir descendo. E veja, estamos falando de milhões de soldados para fazer isso. E ainda assim talvez não vencêssemos, porque as linhas de comunicação são frágeis demais. Os mísseis iranianos causariam estragos na nossa logística. Então simplesmente não há a menor chance de que as Forças Armadas dos Estados Unidos hoje sejam capazes de garantir o controle do Estreito de Hormuz. Zero. Nenhuma capacidade. Nenhuma condição. Mas nós já sabíamos disso desde o início. Essa é a parte frustrante de tudo isso. E quando Donald Trump diz, bem, nós nunca previmos isso, tudo o que fizemos foi prever. Nós vimos isso. Quando eu era inspetor de armas no Iraque, eu trabalhava frequentemente com a 5ª Frota.
Iraq, I worked often with the Fifth Fleet, and sitting there just having casual conversations. Sabe, sentados ali apenas tendo conversas casuais. Naquela época, sentíamos confiança de que poderíamos garantir o Estreito de Hormuz usando o poder naval convencional. Mas à medida que o Irã desenvolveu seus mísseis balísticos, o Irã foi ficando cada vez melhor. A realidade passou a ser que não conseguimos penetrar em suas armas de negação diária. E assim, o Irã domina o Estreito de Hormuz e dominará para sempre o Estreito de Hormuz. Não há nada que possamos fazer para mudar essa equação. Nem vale a pena tentar elaborar um plano, porque não funcionaria. Só levaria a enormes baixas do lado dos Estados Unidos. Sim. Bem, sabe, outra pergunta que eu tinha, e Larry, você pode começar. Eu sei, Scott, que você está escrevendo sobre isso. É a questão do timing. Não me passou despercebido que, à medida que os acontecimentos levaram a essas próximas negociações e a conversa sobre um possível cessar-fogo, tivemos todo aquele incidente com o F-15 abatido. E claro, o que aconteceu depois, a operação de resgate, além do que mais estivesse acontecendo, a operação de apreensão de urânio, seja lá o que for. Eu só quero saber, Larry, o que você e depois você, Scott, acham que exatamente aconteceu ali e como isso influenciou a posição dos Estados Unidos agora. Bem, deixe-me começar. Há cerca de 20 anos, trabalhei no que eles chamavam de ataque a um alvo fortificado e profundamente enterrado, um HDBT dentro do Irã, visando um local nuclear. E sabe, a lição que tiramos naquela época foi: não faça isso. É caro demais. Não em termos de dólares, mas em termos de vidas humanas e de material. Acredito que a ordem de mobilização tenha sido dada por volta de 1º de março, talvez nos dias 10 ou 11, porque vimos um aumento nas mobilizações a partir de todas as bases nos Estados Unidos que atendem às Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos. Houve atividade saindo do Hunter Army Airfield, na Geórgia, onde está o 75º Regimento de Rangers, e um elemento da Força Tarefa 160 saindo do Pope Army Airfield. You're coming out of Pope Army Airfield that had both, the 82nd. Tinha ali tanto a 80 e CISA, quanto a Delta Force e algumas outras unidades. O Esquadrão de Táticas Especiais, o STS-24. Eles são meio que as principais unidades de paraquedismo de operações especiais, para-resgates e controladores de combate. São eles que saem para resgatar pessoas. Você tinha Fort Campbell, em Kentucky, novamente, os 160 graus lá, sendo preparado e deslocado. Tinha outro batalhão de Rangers vindo da base conjunta Lewis McChord. Tinha SEALs saindo da Estação Aérea Naval de Oceana. Então, sabe, as únicas vezes em que eu vi esse tipo de força sendo reunida era ou para algum exercício enorme, ou porque estavam se preparando para operações reais. E nesse caso estava claro que era algo do mundo real. Então eles estavam prontos. Não sei se iam atrás de Bashir, Isfahan ou Natanz, porque Natanz fica acho cerca de 30 ou 40 milhas ao norte de Isfahan, talvez um pouco mais longe. O que aquele F-15 estava fazendo na área era, digamos, preparação do campo de batalha ou tentativa de destruir alguns ativos. O que foi incomum é que o principal oficial de armamentos, que estava sentado no assento de trás, função normalmente desempenhada por um tenente ou capitão, era um coronel de patente completa, o vice-comandante de ala das forças dos Estados Unidos na base aérea Muwafaq Salti, lá na Jordânia. Sabe, eu conversei com alguns amigos que trabalharam no CEOC, o Centro de Operações Aéreas Combinadas em Al Udeid. E não era algo comum, mas também não era inédito que um oficial sênior dissesse: quero passar um tempo no avião, quero me envolver diretamente nessa missão. Ele claramente foi abatido. O que sabemos agora é que assim que foram derrubados, o Pentágono, o CENTCOM e a CIA iniciaram uma grande campanha de desinformação. Começaram a vazar relatos de que o avião na verdade caiu cerca de 120 milhas a sudoeste, em direção à costa, digamos a uns 80 quilômetros da ilha de Karg, em vez de logo ao sul de Isfahan.
I saw a map reproduced. If the map was accurate, Eu vi um mapa reproduzido, que, se fosse preciso, mostrava que o coronel, na verdade, depois de ejetar da aeronave, estava localizado num entroncamento, perto de um cruzamento de estradas, uma rodovia norte-sul, a rodovia 65. E o coronel pousou, digamos, a 3 ou 4 milhas de distância. Ele provavelmente quebrou o tornozelo. Também houve relatos de uma perna quebrada. Mas ele conseguiu rastejar, mancar por cerca de 1 milha até a encosta de uma montanha e se esconder. Agora, a CIA depois começou a espalhar essa besteira. Nós o encontramos por causa dos batimentos cardíacos dele. Detectamos o batimento cardíaco dele do espaço. Conversa fiada. Certo, mas eles estavam divulgando essa história só para poder esconder qualquer outra capacidade que possam ter usado para realmente localizá-lo. Porque a única maneira de identificar alguém pelo batimento cardíaco, o que você vai gravar o seu batimento, vai digitalizá-lo. We're going to record your heartbeat, we're going to digitalize it, we're going to put it into the file, and then when you crash, we can come look. Vamos colocar isso no arquivo e quando você cair, poderemos ir procurá-lo. Sabe, encontrem o batimento cardíaco do soldado Shmukatela, por favor. Bip, 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 bip. Entendeu? Agora, aqui está a questão. E é estranha, então vou expor só uma vez. Estou tentando descrever um cenário que faça sentido para mim com base no que vemos. O que vemos no terreno é que, em vez de pousar em uma pista de pouso em um vale a cerca de 8 km ao norte, esses C-130J pousam em terreno desértico que fica, na verdade, perto de um dos santuários sagrados de Eli. Cada um transporta 2 Little Birds, 2 H-6 Little Birds. Each is carrying 2 little birds, 2 AH-6 little birds. We know just by basic math that Sabemos, apenas com matemática básica, que se você tiver 2 C-130 carregando 2 helicópteros H-6 cada, então o número máximo de tropas que pode ser transportado em cada um deles, além da tripulação de 3 pessoas, é de cerca de 15 pessoas. Esse é o máximo. Então isso nos dá um total de 30 pessoas. E eu fico pensando, como dividir esses 15? Você quer ter os 2 pilotos necessários para cada Little Bird? Não. Se você está conduzindo uma missão de resgate, você só quer 2 pilotos para um Little Bird em cada avião. Então você tem um total de 4 pilotos entre os 30. Isso nos deixa com 26. Aí quantos PJs você quer? Ok, novamente, eu colocaria 2 PJs em um C-130 e 2 PJs no outro. 2 PJs on one C-130 and 2 PJs on another. You got backup in case something happens to the first one. Você tem uma equipe de apoio, caso algo aconteça com a primeira. Então veja, agora já não estamos mais com aqueles 15, estamos com 11. Esses 11 são formados por Rangers do 75º Batalhão ou por SEALs. E isso é apenas se estivermos falando de um cenário de resgate. Certo, normalmente, quando eles vão pousar esse tipo de avião em um ambiente desértico, é feita uma inspeção prévia do local. Eles não fizeram essa inspeção. Então talvez isso explique por que os aviões chegaram e, ao pousar, acabaram afundando no terreno, sofrendo alguns danos nas asas ou nas hélices, como se tivessem batido no chão. Então, sabe, talvez essa seja a explicação. Mas também, em algumas das fotos que foram fornecidas, dava para ver que a haste usada para reabastecimento havia sido atingida por tiros. Então essas coisas foram abatidas e caíram do céu. É uma possibilidade. O que é realmente bizarro é que encontraram um cartão de identificação nos destroços junto com ela. É uma mulher, aparentemente uma Major, Amanda Ryder é o nome dela. E ela tinha o cartão American Express Platinum. Não saia de casa sem ele. Então, sabe, eu não acho que a missão em si para tentar conseguir o... Bem, acho que a queda desse avião fez a missão ser cancelada. Acho que o motivo de eles já terem aqueles Little Birds prontos nos aviões era porque isso fazia parte da operação planejada, e eles reaproveitaram. Mas sabe, é só a minha opinião. Fico curioso para saber o que o Scott acha. Sim, Scott. Qual é a sua avaliação? Eu sei que você está escrevendo sobre isso. Olha, tudo isso é uma loucura, então há muita especulação bem informada. Mas vamos começar por aqui. A intenção de lançar uma incursão contra Isfahan era informação pública.
Informação totalmente pública, que incluía não apenas fontes anônimas, mas também fontes identificadas, incluindo o general Votel, ex-comandante do Comando de Operações Especiais. Mas também, sabe, pessoas que podiam ser identificadas. O motivo de eu estar mencionando isso é que Kash Patel acabou de anunciar a prisão de algumas pessoas que estavam falando com a mídia de forma não autorizada. E ele disse, sabe, não podemos permitir isso. Nós caçamos, encerramos, boom, boom, boom. He said, we can't allow this. We hunt this down. We shut it down. Boom, boom, boom. But Mas há pessoas falando com a mídia sobre essa grande operação que está sendo planejada. Estamos falando de, eles vão pousar, a 806ª Divisão Aerotransportada vai lançar uma brigada de paraquedistas, vão construir uma pista de pouso, certo? Depois vão aterrissar aeronaves com equipamentos pesados de escavação e passar semanas, talvez meses, cavando o túnel sul de Isfahan. Esse é o plano que está circulando. É tão absurdo que chega a ser ridículo. Quero dizer, Larry, você participou do planejamento disso. Posso garantir, aposto todo o meu salário, que o seu plano não envolvia pessoas permanecendo em solo por mais de algumas horas. Entra e sai. Você não vai ficar. Então, o plano divulgado publicamente, pelo qual ninguém foi processado, o general Votel não foi chamado e questionado. Por que você está falando sobre essas coisas? Isso são TTPs, meu caro. Você não pode falar sobre isso. É desinformação. É uma campanha de desinformação 100% conduzida pela Casa Branca. Por quê? Porque o plano é completamente diferente. Nós não vamos pousar e entrar pelo túnel da frente. Agora chegamos a outro ponto. Falamos sobre outras coisas. Larry, se você discordar de mim em algum momento, por favor intervenha, porque estou tentando ser justo aqui. Trabalhei o suficiente com operações especiais conjuntas para poder afirmar com confiança. Padrões passados se repetem. Eles não são tão inovadores em muitas coisas, especialmente quando se trata de planejamento em nível nacional. Especially when it comes to national level planning. Before there's a briefing to the president. Antes de haver um briefing para o presidente, serão construídos modelos, maquetes em escala e modelos em tamanho real, e realizados ensaios, nos quais eles passarão por todos os aspectos da missão. Assegurar o campo de pouso, descarregar os helicópteros, voar até um ponto com equipamentos especiais e executar a missão. Eles terão ensaiado isso. E nós até sabemos onde eles ensaiaram, porque isso teria sido feito no Nevada Test Site. Eu tive uma missão que treinou lá. Também treinamos nas proximidades, na base aérea de Edwards. Sabe, é assim que funciona. Aliás, foi lá que o exercício de 2006 aconteceu. Sim, são apenas padrões do passado se repetindo. Provavelmente eu até poderia dizer qual foi o campo de pouso em que eles aterrissaram para simular a tomada de um aeródromo. Pode até ser o mesmo campo de pouso usado para simular a tomada de aeródromo na Operação Desert One. E é o mesmo que eles usaram para simular o resgate dos inspetores de armas da ONU, feitos reféns pelo Iraque. Mas o meu ponto é o seguinte: o presidente Trump tomou uma decisão em algum momento de março de que eles iriam lançar essa operação. Eles conduziram uma campanha de engano para fazer os iranianos olharem para um lado. Pouso, boom. Ia ser uma operação de entra e sai. Eles iam pousar e podemos novamente tomar como referência Firdos. O que sabemos agora sobre Firdos é que havia um duto de ventilação. Quando se tem essas instalações subterrâneas profundas, sempre haverá dutos de ventilação. É necessário. É uma exigência de segurança. Não se pode funcionar lá embaixo sem eles. E o que a DARPA fez foi estudar isso. Eu não sei mais como chamam, a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial. NGIA. Sim, eles inventaram um nome pomposo, Agência de Inteligência Geoespacial ou algo assim. Eles fazem modelagem, fazem tudo. Estão analisando isso há anos. Também sabemos que os inspetores da AIEA estiveram nessa instalação. Eles estiveram nos túneis. Relataram tudo à CIA. Eu te garanto, sei disso com certeza. Eles foram interrogados pela CIA e anotaram todas as dimensões. Eles sabem onde ficam os dutos de ventilação e construíram modelos, e encontraram uma vulnerabilidade.
Iriam pousar, atacar, descer por essa vulnerabilidade, tomar ou destruir o alvo e cair fora dali. Ia ser uma operação rápida e direta, porque é isso que eles fazem. Você já ouviu falar do Sargento Mestre Vining, a lenda do EOD da Força Delta? Durante a tempestade no deserto, ele tinha uma missão para entrar em Taji, e posso falar sobre isso porque ele já falou. Se não tivesse, eu não poderia. Ele ia entrar em Taji, uma instalação que eu inspecionei mais tarde. Era um dos grandes centros de comando de operações setoriais deles. Uma enorme laje de concreto com um centro de comando dentro. Achávamos que era ali que o Iraque estava conduzindo sua guerra com os mísseis Scud. Tentamos atingir o local com bombas. Elas ricochetearam. Não funcionou. Então, perto do fim da guerra, ele ia entrar com a equipe Delta. Os Rangers iriam garantir a segurança do local. Ele ia abrir caminho à força, destruir o local e sair. Era uma operação de entrar e sair. Não ia durar dias, ia durar horas. Ele precisava fazer aquilo imediatamente. E era assim que as coisas eram. Acredito, e agora também sabemos novamente, ouvindo Hegseth e companhia, que o homem encarregado da missão de resgate era o comandante do Jarosok, o tenente-general Bear, acho que esse é o sobrenome dele, ex-integrante da Delta. Tenentes generais não comandam missões de resgate, simplesmente não comandam. Ele era o comandante de uma força-tarefa conjunta de operações especiais que atua separadamente da autoridade do Comando Central e responde diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Esses recursos foram mobilizados como parte dessa força-tarefa conjunta de operações especiais e receberam a missão de lançar a incursão em Isfahan. Agora, ao observar as linhas do tempo disponíveis aqui, eu vinha partindo da suposição de que talvez eles tivessem recebido uma mudança de plano. Ou seja, que tirar aquele coronel de lá era tão importante que precisaram abandonar todo o resto para cumprir essa tarefa. Eu não acredito mais nisso, porque se você observar o armamento da aeronave, acredito que isso foi uma tomada de aeródromo. Teria havido escalões de reforço chegando depois, que foram cancelados porque tudo deu errado desde o início. Mas toda essa história de resgate do piloto, não acredito que tenhamos enviado helicópteros. Não acho que os Navy SEALs tenham feito contato com o sujeito. Acho que ele foi resgatado antes ou algo assim. Mas, como o presidente disse que havia apenas 3 Little Birds, ele pode ter se expressado mal. Ele também falou sobre um pacote a bordo que continha equipamentos especializados, incluindo mísseis antiaéreos. Isso significa que você está tomando um aeródromo. De novo, voltamos ao Deserto 1. Eles não mudam o que fazem. Quando os caras tomaram o controle de Desert 1, assumiram aquela pista de pouso que Jim Carney havia pré-inspecionado, eles saíram de lá com mísseis superfície-ar. Essa era a função deles. Estavam ali para garantir proteção contra um possível ataque aéreo. Essa equipe tinha um carregamento semelhante, só que com equipamentos de defesa aérea mais modernos. Eles também tinham equipamentos de escalada especializados. Equipamentos de alpinismo, como o presidente chamou. Mas eles não estavam escalando montanhas, estavam entrando na montanha, descendo por um poço. Tudo isso estava em um palete que poderia ter sido removido. 2 dos 3 AH-6 não saíram da aeronave, ainda estavam dentro e foram destruídos quando ela explodiu. Apenas um conseguiu sair. De acordo com os iranianos, ele não decolou. Eles dizem que não houve nenhuma missão de resgate de aeronave. Eles descarregaram o equipamento, alguns veículos saíram, pessoal de tomada de aeródromo. Estou pensando em quadriciclos, talvez algumas motocicletas para garantir a segurança do campo de pouso. Mas aparentemente, um dos aviões também foi atingido por fogo antiaéreo. Os iranianos afirmam que o atingiram, e há evidências físicas que sugerem isso. Essa operação estava condenada desde o início. E quando tudo deu errado, eles precisaram ver se conseguiam salvar o avião. Então transformaram uma incursão fracassada em Isfahan em uma bem-sucedida missão de resgate de piloto. Mas nada do que aconteceu em solo faz você acreditar que essa equipe realmente salvou aquele piloto.
Sim, eu só vou dizer o seguinte: os caras com quem conversei estavam realmente mobilizados para o que foi chamado de missão de recuperação pessoal. E sabe, todo mundo com quem servi, a última contagem foi algo como 153 dos exercícios do JSOC durante aquele período de 23 anos, começando em 1994. E virou piada que em todas essas missões, não importava onde fosse, a gente sempre tinha que fazer uma tomada de campo de pouso para os Rangers. Era isso que eles faziam. É por isso que você leva o 705º Regimento de Rangers. Mas o que não faz sentido para mim é que só havia 2 C-130 lá. Agora, talvez houvesse outro envolvido que conseguiu escapar. Esse poderia ter sido dos Rangers, porque lembre-se, eu interpretei o embaixador dos Estados Unidos na Argélia, em um exercício que foi feito em Jacksonville, na Flórida, e ele simulava uma equipe da Delta Force chegando para lançar um ataque. Nós fizemos isso na torre de incêndio, em uma das áreas centrais de Jacksonville. Foi bem engraçado. O general que comandava era o General Bardwell. Infelizmente, ele morreu depois em um acidente com um trator, após se aposentar. Mas quando a Delta atingiu a torre e começou a atirar, todos os traficantes na rua largaram suas drogas, e nós recolhemos depois o que parecia ser uma farmácia inteira, de tanta coisa espalhada por ali. Quando eles chegaram ao campo de aviação, enquanto o avião pousava, o C-130 se aproximou, a rampa desceu e os caras saíram pilotando motocicletas. Sabe, é bem estilo Hollywood. Mas há muita coisa nisso que simplesmente não faz sentido. Tudo o que eu sei com certeza é que a explicação que Donald Trump, John Ratcliffe, Pete Hegseth e o General Kane deram outro dia era uma mentira. Não era verdade. Eles maquiaram a situação. Estavam colocando batom no porco e ainda puseram uma peruca nela. Mas não era como disseram. Então é isso, sabe? E veja, eu ainda tinha autorizações e estava por dentro quando aconteceu a Operação Red Wings, sabe? O que depois virou o filme O Grande Herói. Eu estava vendo em tempo real o que acontecia naquela época. Assisti em tempo real quando eliminaram o Bin Laden e também no caso do Pat Tillman. Toda a situação em torno da morte dele. O que vi de forma consistente foi que eles tendem a mentir. Você não recebe a verdade, recebe um monte de mentiras. Às vezes é para encobrir incompetência, ou às vezes para proteger informações operacionais genuínas, sabe, de segurança que querem manter longe do público. Mas na maioria das vezes é apenas uma tentativa de criar uma narrativa com um objetivo político. Sim, sim. Bem, nos últimos 5 minutos, mais ou menos, as opiniões de vocês dois sobre essa questão de até que ponto esse incidente, assim como a situação mais ampla, porque agora há mais relatos, por exemplo, sobre o Kuwait e o desastre que aconteceu lá, que levou aos ataques de drones do Irã, os quais causaram o maior número de baixas entre as tropas dos Estados Unidos durante a parte cinética desse conflito. Até que ponto tudo isso levou os Estados Unidos e Donald Trump a concordarem em trabalhar por um cessar-fogo e um eventual fim disso? Scott, você primeiro. Acho que o fracasso da incursão em Isfahan foi a gota d'água. Havia conversas sobre uma operação anfíbia contra Karg. Isso nunca iria acontecer. Simplesmente não podia acontecer, como eu já havia apontado. Acho que essa foi a gota d'água. O fechamento do Estreito de Hormuz foi o que estava arruinando toda essa operação. Foi um constrangimento, e o presidente não teve escolha, a não ser entrar em seu modo insano, para fazer parecer que ele forçou os iranianos a aceitar um acordo que eles já haviam dito estar dispostos a discutir. Mas foi por isso, é por isso que acho que essa coisa merece tanta atenção, porque era isso. Essa era a aposta de alto risco que Trump ia fazer para conseguir uma vitória. Não acho que eles fossem recuperar o material nuclear, porque esse tipo de coisa é pesado demais e tem grande quantidade. Acho que eles estavam indo lá para destruir tudo. E é isso. Mas tudo bem, Dani. Tem que ir agora. Larry,
Acabei de ver essa mensagem. All right, Danny, I got to run right now. Larry. Yeah, I just saw that message. Yeah, Larry. Larry, é isso. Até mais, cara. Certo, Larry? Seus comentários finais. Yeah, your final comments. Yeah, no, I agree. I agree with Scott on that. Look, this. Sim, não. Eu concordo com o Scott nisso. Veja, nós não temos um objetivo militar claro que possamos apontar como alcançado ao longo dessas quase 7 semanas de guerra. E sabe, o objetivo do Irã é simples: sobreviver. Eles sobreviveram. E não apenas sobreviveram, mas agora passaram a ter controle sobre a economia mundial. Eles perceberam que têm uma influência econômica que não tinham antes e fecharam várias bases militares críticas dos Estados Unidos em todo o Golfo. Então, sob esse ponto de vista, o Irã está agora em uma posição melhor para apoiar o Hezbollah. E o que vimos nesta guerra foi uma coordenação estreita entre os dois. Portanto, há um acordo possível, mas ele será nos termos do Irã. There is a deal to be had, but it's going to be on Iran's terms, and it'll be difficult for Trump to paint it as. E será difícil para Trump apresentar isso como uma grande vitória para os Estados Unidos, mas eles podem encontrar uma maneira de tentar fazer isso. Se não concordarem com os termos do Irã, então a guerra será retomada. E eu acho que os Estados Unidos vão concentrar seus esforços em tentar tomar militarmente o Estreito de Hormuz, o que é uma missão impossível, porque digamos que eles o capturem, tenham tropas em Oman e em Qashm. Ótimo. Mas o que as companhias de seguro exigem é que não se pode ter navios entrando em uma área onde possam ser atingidos por mísseis. E enquanto o Irã tiver mísseis e drones com alcance suficiente para atingir o Estreito de Hormuz, ele não estará aberto. É simples assim. Certo, meu amigo. Eu também tenho que ir. Garland Nixon vai ficar bravo comigo. Yeah. Garland Nixon Yeah. will be mad at me. Yeah. So Garland, I said hi, and I'll Então, Garland, eu disse oi e vou encerrar por aqui. Muito obrigado, Larry. Certo. E boa viagem para você também. Cuide-se. Sim, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Como o Larry disse, na verdade estou viajando para a China muito em breve. Não vou divulgar a data, mas será durante esse período das negociações do cessar-fogo. Não vou divulgar a data e hora exatas, mas vou tentar fazer programas de lá. Então, pessoal, cliquem no botão de curtir, porque isso ajuda a manter o programa no ar. Com essa notícia, quero encerrar com isto, com a análise que acabamos de ouvir do Scott e do Larry. Pensem nesta frase, e depois me digam, todos vocês, se o mundo mudou. O Irã assumiu o controle da economia global. Foi exatamente isso que Larry Johnson acabou de dizer. Repita isso para si mesmo várias vezes. E então acho que a mensagem é que o mundo mudou. E a realidade do mundo mudou de forma dramática apenas nas últimas 5 ou 6 semanas desta guerra. Acho que isso nos mostra tudo o que precisamos saber sobre onde está o equilíbrio de forças neste momento no campo geopolítico, mas também em termos de toda a organização política e econômica global. É realmente uma derrota enorme para os Estados Unidos, talvez a maior desde o Vietnã, talvez ainda maior. Teremos que ver como as coisas se desenrolam, porque isso determinará exatamente como isso vai se configurar. Mas de qualquer forma, pessoal, cliquem no botão de curtir. Isso ajuda a manter o programa no ar. Quero agradecer a todos que enviaram um superchat hoje. Foi muito apreciado. Vou destacar alguns de vocês agora. Por que eles não responderam aos Estados Unidos quando foram bombardeados no final da Guerra de 12 Dias? Espero te conhecer, Scott. Essa é uma boa pergunta. Sabe, minha opinião sobre isso é que o que os Estados Unidos fizeram durante esses chamados bombardeios, os bombardeiros B-2 sobrevoando as instalações nucleares, devo dizer que deve ter sido algo coordenado, e o dano não foi significativo. E acho que é por isso que eu concordei. Acho que foi um acordo para dar a Donald Trump, sabe, o aparente grande e forte momento de que ele precisava para então dizer a Israel para parar de fazer o que está fazendo. O comentarista disse que os Estados Unidos trabalharam com Israel para atacar. Trabalharam com Israel para atacar Israel. Sim, acho que você quis dizer atacar o Irã ou o Líbano. Mas de qualquer forma, sim, os Estados Unidos estão sempre trabalhando com Israel. Então não podemos dizer que não estão. Sempre estão. O que quer que Israel esteja fazendo, os Estados Unidos também estão fazendo.
Obrigado, Dani, pelo seu trabalho e por trazer os melhores analistas. Muito obrigado por esse super chat generoso. Aqui temos... você deveria entrar para a política na Fundação Dani da América Negra. Agradeço muito. You should go into politics on Danny Foundation of Black America. Appreciates you. Well, I appreciate that. I'll never go into politics. Bem, eu agradeço por isso. Eu nunca vou entrar na política, mas agradeço mesmo assim. Eu só vou entrar na política quando o sistema for diferente. Que tal isso? Quando tivermos um sistema justo e equitativo para a humanidade. Eu adoro Larry Shurka, adoro o programa Scott e adoro você também. Muito obrigado. Quem tá dizendo? Eu tava dizendo sim. Ei, como vai? Obrigado por assistir. Eu te conheço do DD Geopolitics. Ótimo comentarista. Todos deveriam seguir o DD Geopolitics no YouTube. É bem possível que, assim como a Rússia enfrentou pressão diplomática de seus amigos para negociar com a Ucrânia, o Irã esteja enfrentando o mesmo, como se precisasse satisfazer essas exigências em sua posição estratégica central. Sim, quer dizer, acho que há uma certa pressão sobre o Irã, né? E acho que essa é a minha posição sobre isso, pessoal, e depois vou encerrar também. Minha posição sobre por que o Irã está disposto a participar desse processo. Sim, tem muito a ver com a China, mas não acho que seja a China tentando pressionar o Irã a basicamente parar a guerra. Acho que o Irã, assim como a China e o Paquistão, todos observaram o que estava para acontecer e viram que seria um grande desastre. Teria sido um desastre para o mundo multipolar. O Irã conseguiria partir hoje. A China conseguiria hoje. Mas se os Estados Unidos cruzassem a linha vermelha e começassem a bombardear a infraestrutura energética, as pontes, tudo isso, em grande escala, ou pelo menos na maior escala possível, mesmo que fizessem isso apenas uma vez, sabe, só um pouco, então o Irã seria forçado a reagir com força, atingir duramente os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Catar, a energia dos países do Golfo, apagar as luzes deles e talvez causar danos irreparáveis. Isso teria sido realmente difícil para o Paquistão e a China, que têm relações muito próximas ali, economicamente a longo prazo, porque teria sido um dano de longo prazo. E é por isso que acredito que a China interveio para mediar. Mas eu realmente acho que foi o Paquistão que disse, olha, com a China ao nosso lado. E então, para os Estados Unidos, se vocês fizerem isso, não vai acabar bem para vocês. Não vai acabar bem para ninguém. Isso vai realmente nos prejudicar. Seus interesses serão devastados e destruídos. E claro, a China e o Paquistão vão até a China e dizem, ei, nosso relacionamento é tão bom. Só entendam que, se não conseguirmos fazer isso parar, as consequências da escalada serão graves demais. Então acho que foi isso que aconteceu. Quer dizer, é claro, eu não tenho os detalhes. Eu não sei o que estava acontecendo nos bastidores ou nos canais paralelos, nas ligações ou algo assim. Mas parece que é por isso que a China interviria. Não é para disciplinar o Irã e dizer pare com a guerra. Não. Se o Irã está sendo atacado, a China, assim como a maioria dos países sabe, segue a Carta da ONU. É como dizer, não, você tem que se defender. Mas se houver uma chance de fazer os Estados Unidos pararem, eles vão aproveitar por causa do que estava sendo dito e prometido, especialmente pelo Irã. Porque nós sabemos como são os Estados Unidos. Nunca se sabe o que o governo Trump ou qualquer governo americano vai fazer. São só palavras, na verdade. Certo. Mas as palavras, os ataques que poderiam acabar com a civilização, sabe, se eles tivessem realizado qualquer um deles, qualquer um dos ataques energéticos, então sim, teríamos visto o Irã revidar na mesma moeda. E a China confia que o Irã faria isso. Então eles simplesmente não queriam ver isso acontecer. Ninguém realmente queria ver isso acontecer. Teria sido algo nascido da necessidade dessa guerra criminosa. E agora chegamos à conclusão de que o Irã tem controle sobre uma parte importante da economia global. E os Estados Unidos não podem fazer nada a respeito. O que é realmente o grande checkmate no final. Sem mais delongas, pessoal, apertem o botão de curtir. Without further ado, everyone, hit the like button.
hit the subscribe button if you haven't. Go to the video description. Clique no botão de inscrever-se, se ainda não o fez. Vá até a descrição do vídeo. Lá você pode encontrar o site do Scott Ritter, scottritter.com, e apoiá-lo por lá. Você também pode encontrar o site do Larry Johnson, Sonar21, segui-lo e apoiá-lo por lá. Todos os lugares para apoiar este canal, Patreon, Substack e outros, você pode apoiar meu canal por esses meios. Amanhã, às 13 horas, horário do leste dos Estados Unidos, em 10 de abril, estarei com Pepe Escobar para continuar a cobertura diária. Bem, sem mais delongas, pessoal, foi um ótimo programa. Achei realmente que foi uma ótima análise, um ótimo programa. I thought it was a great analysis, great show. We're going to continue doing. Vamos continuar fazendo isso o máximo que pudermos, à medida que a nova fase da guerra prossegue e se desenvolve. Para todos que ainda estão assistindo, tivemos um grande público hoje, quase 30 mil pessoas, e ainda temos 21 mil online. Se você consegue me ouvir e ainda está acompanhando, não se esqueça de clicar no botão de curtir, porque se ao menos metade de vocês que ainda não clicaram fizer isso, vai ajudar muito o vídeo a se espalhar pelo algoritmo do YouTube. Por isso é muito apreciado. Vejo vocês amanhã, às 13 horas, horário do leste, no dia 10 de abril. Até lá. Tchau. P.M. Eastern Time, April 10th. Until then, bye.